E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço que a Tua misericórdia nos alcance e que o Senhor nos ensina a viver o Evangelho verdadeiro, Pai. Que o Senhor nos ensina, através da Tua palavra, a amar o nosso próximo e fazer a Tua vontade. Então eu peço ao Senhor Espírito Santo que através dessa mensagem muitos corações possam ser tocados e muitas vidas sejam transformadas e muitos lares abençoados para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Jesus Cristo. Amém. Olá, meus amados, bom dia para todos e que a paz de Jesus Cristo esteja na tua vida. Que tudo venha melhorar para você, que Deus possa abrir portas maravilhosas na tua vida. Eu sou o pastor Marcos Antônio, esse é o canal Orações e Conselhos, travando uma guerra, uma batalha espiritual todos os dias para encurtar a distância entre você e Deus. Essa é a minha missão. Então, todos os dias, com a permissão de Deus, eu tenho chegado até você, na sua casa, quando você também permite, Você abre a porta da sua casa para o Evangelho poder entrar, para a Palavra de Deus poder entrar. Então, você está abençoando o teu lar, você está abençoando a tua casa, a tua família, quando você recebe a Palavra de Deus. Quem recebe a Palavra, recebe o próprio Senhor Jesus na sua vida. É assim que nós chegamos até a Deus, pela palavra dele. Então Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se você tem esse amor e esse apego pela palavra de Deus, saiba, Jesus Cristo é contigo. Então, daqui a pouco a gente vai orar, a gente vai falar primeiro do tema de hoje, que é acepção de pessoas. O que você entende sobre acepção de pessoas? Ou o que a palavra de Deus fala sobre isso. E a gente vai orar daqui a pouco intercedendo. Quero fazer uma oração de intercessão por você. Quem sabe você está passando lutas, dificuldades grandes, talvez tenha um peso espiritual na tua vida que você não está conseguindo enfrentar sozinho. Então deixa eu te ajudar. É só você aceitar a oração de bom grado e deixa eu interceder pela tua vida. E se você está passando por uma fase difícil na família, você pode colocar a foto deles, a peça de roupa de alguém. Se estiver passando uma fase difícil no financeiro, você pode apresentar os boletos de dívidas, o currículo, a carteira de trabalho. Você pode apresentar a causa na justiça, se você está enfrentando alguma causa. Você tem um bem para vender, como uma casa, e não consegue, você precisa vender, mas não está conseguindo. Apresenta um documento dessa casa para a gente apresentar. Você pode apresentar a chave da casa, do comércio, do carro, da moto, o travesseiro. Você pode colocar também o remédio, o copo d'água. Tudo isso para quê? Para a gente consagrar em nome de Jesus para você usar, tá bem? Então, o que é acepção de pessoas? Acepção de pessoa, meus amados, é aquele tratamento desigual. É tratar de forma diferente, tratar de forma injusta as pessoas. Não é só tratar de forma diferente, é tratar de forma injusta. Porque assim, sempre vai haver pessoas que a gente vai tratar de forma diferente. Então, por exemplo, o marido tem um laço com a sua esposa que automaticamente ele vai tratar ela diferente das outras pessoas. Então, um pai tem um laço familiar com seus filhos que vai tratar ele diferente das outras pessoas. Normal. Tratar diferente é uma coisa, mas fazer acepção de pessoas é tratar de forma injusta. Então é algo que eu falo assim, de modo geral. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu sou pastor. Digamos que eu tenho
entre as minhas ovelhas, eu tenho aquelas ovelhas preferidas. Tá certo isso? Eu tenho ovelhas preferidas? Preferidas de que forma? É aquelas ovelhas que eu sempre tenho tempo para elas. Aquelas ovelhas que eu dou toda a atenção para ela. Aquela ovelha que eu tenho toda a paciência do mundo com ela. Sabe, aquela ovelha que a gente está sempre de prontidão para atender qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Mas, porém, no mesmo rebanho, aí eu tenho ovelhas que eu nunca tenho tempo para elas. Não tenho paciência nenhuma com elas. Eu estou sempre com pressa para elas. E eu chego ao ponto de evitar encontrar, evitar falar com elas. Então, isso é acepção de pessoas. Porque como um pastor que lidera um grupo de ovelhas, esse pastor ele precisa dar atenção igual a todas as ovelhas. Porque cada ovelha é uma alma. E cada alma não tem preço. Para Deus, todas as almas têm um valor incalculável. Então, vale mais uma alma salva do que o mundo todo perdido. Então, se eu sou pastor, eu preciso ter o cuidado, o zelo com todas as ovelhas. Com todas. Mesmo que tenha uma mais dedicada do que a outra, mesmo que tenha uma que é mais firme que a outra, mesmo que tenha aquela que é mais esforçada que a outra, mas todas as ovelhas que fazem parte do meu rebanho, então eu preciso me dedicar a cada uma delas, dar atenção e cuidar de cada uma delas de igual modo. Então, a partir do momento que eu desprezar, aí agora eu estou cometendo pecado. Quando eu desprezo aquela ovelha, eu desprezo aquela pessoa, aí agora eu entro em erro e erro grave. Uma coisa é não conseguir atender, que realmente, às vezes a gente não consegue atender todo mundo, porque realmente é uma correria, tem coisas para se fazer, tarefas para se cumprir, e às vezes não dá tempo de atender. Aí é uma coisa, não conseguir atender é uma coisa, e outra coisa é desprezar, porque aquela pessoa não me agrada tanto. Ou então porque aquela pessoa não faz parte do meu círculo social, por exemplo. Então ela não me agrada aos meus olhos, então não merece a minha atenção. Então isso é desprezo, isso é acepção de pessoas, meus amados. E é por isso que no livro de Tiago, lá no capítulo 2, vem uma grande correção para a igreja, aonde ele fala assim, Tiago 2, verso 1, ó, meus irmãos, não tenham a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Quer dizer, se você crê em Jesus Cristo, não faça acepção de pessoas. Como é que pode uma pessoa crer em Jesus, crer no amor de Deus, e ela fazer acepção de pessoas, desprezar o seu próximo? E ele diz mais assim, porque se no vosso ajuntamento, ou seja, na vossa reunião, entrar um homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, quer dizer, roupas caras, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, quer dizer, roupas velhas, baratas e sem valor, e atentardes, quer dizer, dê atenção ao que traz a veste preciosa, e lhe disser, assenta tu aqui num lugar de honra, quer dizer, aqui é o melhor lugar, senta aqui, e disser ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, ou seja, senta aqui no chão. Então eu digo para a pessoa que chega com as vestes novas, cara, eu digo, senta aqui no melhor lugar. E eu digo ao pobre que está com as vestes velhas, senta aí no chão, ou fique em pé. Olha o que a palavra diz, porventura, ou por acaso, não fizeste distinção ou diferença dentro de vós mesmos, quer dizer, julgou dentro no coração, e não vos fizeste juízes
de maus pensamentos, quer dizer, julgou no pensamento a pessoa pelas vestes. É isso que acontece muito e nós devemos ter esse cuidado, que a palavra de Deus ela está nos alertando e não é à toa. Amados, qualquer pessoa pode fazer isso. Pode acontecer isso com qualquer um de nós, de fazer acepção de pessoas. Mas a gente tem que ter uma consciência do tamanho da gravidade desse pecado. Acontecer é uma coisa, e permanecer acontecendo aí agora é outra. Então nós devemos olhar para as pessoas como Jesus olhou, valorizando cada pessoa pela sua alma e não pela sua aparência. Então a palavra de Deus diz: ouve, meus amados irmãos, porventura ou por acaso não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Quer dizer, não foi o próprio Deus que escolheu os pobres, porque você observa, quando se prega o Evangelho, quem mais dá ouvidos ao Evangelho são as pessoas pobres, porque elas sentem sede, uma necessidade, uma carência de Deus. Elas recebem a palavra muito mais fácil, elas aceitam seguir a Cristo muito mais fácil. Dificilmente uma pessoa rica sente necessidade de Deus na sua vida, porque quando ela tem um problema, ela tem médicos e mais médicos à sua disposição, psicólogos e mais psicólogos à sua disposição. Ela tem remédios, cirurgias, tem todo tipo de tratamento à sua disposição. Então, dificilmente um rico consegue aceitar Cristo no coração de verdade. É tanto que certa vez o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então nós não devemos fazer acepção de pessoas por causa da condição financeira, que às vezes acontece isso. É o que mais acontece, na verdade, é tratar uma pessoa melhor só por causa da condição financeira. Fazer de um tudo para agradar aquela pessoa e muitas vezes desprezar a outra que não tem tanta condição. Às vezes as pessoas tratam a outra diferente por causa do diploma. Olha, fulano é formado em tal coisa, então merece um tratamento diferente porque tem uma formatura assim, assim, assim. Então às vezes as pessoas elas fazem acepção pelo lugar onde a pessoa mora. Se a pessoa disser assim: eu moro na favela tal, a pessoa já julga assim: ali só tem ladrão, só tem bandido, só tem traficante, só tem isso, só tem aquilo. E não é assim. Na favela é muito mais trabalhadores, pessoas honestas, sinceras, do que pessoas que estão voltadas para o mal. É uma pequena porcentagem de pessoas que praticam o mal no meio de uma multidão de homens e mulheres trabalhadores. Mas para quem está de fora, muitas vezes julga e bate o martelo: naquele lugar só tem bandido. Misericórdia. Então muitas pessoas agem assim. Então a palavra de Deus, ela não está corrigindo à toa, de jeito nenhum. A Bíblia fala assim, o verso 6: mas vós desonrastes o pobre, quer dizer, desrespeita o pobre, e por acaso não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Você pode observar que quando uma pessoa trabalha para uma pessoa pobre, cria até um laço, um vínculo de amizade. Quando trabalha para o rico, às vezes o rico só faz oprimir, suga todas as energias. É aquela cobrança terrível no trabalho. Então, a Bíblia fala assim: porventura não blasfemam eles do bom nome que sobre vós foi invocado? Então os ricos, a maior parte dos ricos muitas vezes são incrédulos, são ateus. Não tenho nada contra os ricos, mas eu estou falando a respeito de tratar o pobre de uma forma e o rico de outra. E a Bíblia está dizendo que muitas vezes é o pobre que tem que ser honrado e não o rico. Todavia, se cumprir conforme a Escritura, a lei real, está escrito: amará o teu próximo como a ti
mesmo bem fazeis. Ou seja, todo o evangelho gira em torno desse mandamento: amará o próximo como a ti mesmo. Então, toda vez que eu ou você passar em nós a noção de que estamos fazendo acepção de pessoas, vamos cair em si, vamos se arrepender, vamos renunciar a esse pecado. Toda alma tem valor. Não olhe para as pessoas pelo que elas têm, olhe para as pessoas pelo que elas são. São uma alma, e que cada alma dessa tem um grande valor para Deus. Espírito Santo, transforma, Pai, o nosso coração. Transforma, Senhor, o nosso entendimento. E que nós, meu Deus, nunca venhamos fazer acepção de pessoa. E que o Senhor nos ajude, meu Deus, a ser humildes, tratar todos de igual modo. Que nós possamos, meu Deus, valorizar cada alma, assim como o Senhor valoriza. Mas o Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe como somos fáceis de ser influenciados. Então eu peço, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor, se nós fizemos acepção de pessoa. E que o Senhor Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração para que isso nunca mais aconteça. Jesus, eu apresento agora, Pai, todas as causas que são trazidas até o Senhor. Começando com esse copo d'água que o Senhor põe virtude para curar. Abençoa, meu Pai, esse travesseiro. Pessoas que te pedem sono para dormir à noite. Abençoa essa peça de roupa e essa fotografia representando a família. Pessoas que estão vivendo tribulação dentro de casa. Que o Senhor traga paz para o lar dessa pessoa. Abençoa o casamento. Que o Senhor Deus vai abençoando esses remédios que estão sendo apresentados. Essa requisição para fazer um exame. Essa pessoa que precisa de uma cirurgia. Que o Senhor entre em providência hoje, meu Pai. Vai abençoando, Pai, esses boletos de dívidas precisam ser pagos. Que o Senhor dê condição, abre portas de emprego, abençoe esse currículo, Senhor. Entre em providência nessa causa na justiça. Esse documento que está sendo apresentado de uma casa para vender, um terreno para vender. Põe a tua mão, meu Deus, nesse documento, Jesus. Consagre agora, meu Pai, cada chave que representa um imóvel, uma casa, um carro, um comércio, uma moto, que seja repreendido todo espírito de olho grosso, de inveja, praga, palavra negativa contra a vida desta pessoa, contra o que ela tem, contra a família dela. Eu digo, está repreendido todo peso espiritual. Eu quebro a força deste mal e determino, bata em retirada em nome de Jesus. Saia para nunca mais voltar. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe todas as gestantes, Pai. Eu peço isso, que as mãos do Senhor estejam sobre essa mulher, guardando, protegendo, livrando das setas, das investidas de Satanás. E que essa criança que está no ventre dela venha nascer com toda a saúde para a tua honra, tua glória e o teu louvor. Que o Senhor Deus abençoe todas as grávidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, meus amados, fico muito feliz em cumprir mais uma tarefa. E peço a você que compartilhe essa mensagem com outras pessoas, que nós possamos ter esse coração humilde e voltado para o bem. Que Deus abençoe. Se o Senhor permitir, amanhã estamos juntos. Tchau.